Abra a sua Bíblia, eu espero que você, preparado aí, já está com a sua Bíblia aí à mão, né, para a gente ler essa escritura. Vou dar um tempinho aí, tomar uma aguinha aqui, dar um tempinho para você abrir aí a Bíblia e para a gente poder ir lendo junto aqui Ruth. Ruth hoje, nós vamos o capítulo 4 de Ruth, do 1 até o verso 12. É uma exposição, tá, do livro de Ruth, tá certo? Vamos lá, os irmãos estão aí, eu estou vendo aí os irmãos, né? Deus abençoe todos os irmãos que estão aí. Eu vou falar nome, senão eu posso esquecer o nome de alguém aí, eu não consegui, mas os irmãos que estão aí, Deus abençoe. Eu já vi vários e vários irmãos, Deus abençoe. Acharam aí? Ruth, capítulo 4, já encontraram, né? Então vamos lá, vamos ler com calma, muita calma nessa hora, porque a Bíblia, a palavra de Deus, tem que ser com muita calma, tá? Primeiro verso de Ruth, capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Bom, quem está estudando comigo Ruth sabe o que está rolando, o que está acontecendo, né? Aqui é o capítulo do casamento de Ruth e Boaz, certo? Esse é o momento do casamento. Ruth é um livro muito importante, porque ele vai fazer uma ponte, uma transição, inclusive histórica, né? Entre os juízes e o período dos reis. Então, Juízes começava o julgamento, né? Período chamado de julgamento em 1380, mais ou menos. Então, nós temos um período histórico aí, porque Ruth está no contexto de Juízes, tá? Os acontecimentos situam-se no contexto de Juízes. Então, a gente tem aí de 1380 a.C., até mais ou menos 1050, quando começou a reinar o primeiro rei, que é Saul. Alguns dizem e datam no livro de Ruth em torno de 1250, claro, antes de Cristo, né, no período dos juízes. Mas não se sabe exatamente a data, tá? Mas é uma ideia. Então, Ruth é uma moabita, ou seja, estrangeira, gentia, que vai casar com Boaz, um judeu da linhagem de Davi, no caso da tribo de Judá, que vai ser um dos, digamos, descendentes, né? Vai fazer parte da linhagem de Davi e, consequentemente, um dos descendentes de Jesus Cristo. Então, Ruth, ela moabita, a estrangeira, vai entrar na descendência de Jesus Cristo. Olha bem, que coisa interessante. Por que é interessante? Porque ela, uma estrangeira, moabita, normalmente não aconteceria isso. Né? Isso não aconteceria, em hipótese alguma. Geralmente os judeus casavam com, claro, né, os homens com as mulheres judias, né? Eles não casavam fora da sua nação, do seu povo, eles casavam com pessoas do seu povo. Mas nesse caso, abre-se uma exceção considerável, porque Cristo, como resgatador, que aí no caso, parece que Boaz simboliza o Cristo, e parece que a igreja aponta para a graça de Deus relacionada à igreja dele, né? E claro, ao povo gentil. Parece isso, parece que esse livro ele é importantíssimo teologicamente nesse aspecto, entendendo que Boaz então pode ser um tipo de Cristo, ou apontar para Cristo, o resgatador, como a Ruth também, a igreja, né, gentia, sendo resgatada por ele, no caso por Cristo, né? Basicamente é essa ideia que se tem, tá, do livro. Bom, aqui diz que Boaz subiu à porta da cidade. A porta da cidade era um local de, digamos, de extrema importância naquele contexto, né? Hoje não, mas naquele contexto as cidades eram muradas e tinha geralmente um pátio. Esse pátio chamava-se
ou uma praça à porta da cidade, onde ali reuniam-se muitas pessoas, né? Muitas pessoas. E geralmente era um tipo de tribunal, ali se fazia um tipo de tribunal, onde as autoridades julgavam as questões ali. Então, por isso que Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Ele assentou ali com um propósito. Qual era o propósito agora? O propósito de Boaz era encontrar, porque Boaz era parente de Noemi, mas o parentesco dele não era mais próximo do que uma outra pessoa. Então essa outra pessoa seria o resgatador então de Ruth. Ela teria, digamos, a primazia. Essa outra pessoa, esse outro homem, ele seria mais próximo, né? Lembra da lei do levirato que nós falamos aqui? Onde no caso o parente mais próximo iria resgatar a viúva. No caso aqui seria esse parente mais próximo, mas Boaz estava interessado em resgatar Ruth, tá? Estava interessado nisso, e o outro parente, né, poderia aceitar ou não aceitar. Se o outro parente, que era o parente mais próximo, isso de acordo com a lei do levirato, se o outro parente aceitasse, claro, aí Boaz tinha que sair fora, certo? Se ele não aceitasse, Boaz então seria o parente mais próximo, ele poderia resgatar Ruth, tá? E nós vamos explicando isso à medida que nós vamos lendo, certo? Então Boaz subiu à porta e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado, ia passando. No momento em que Boaz sentou-se à porta, lá, como eu já falei, né, para poder observar e possivelmente ter esse contato com esse tal resgatador, ele ia passando. Coincidência? Provavelmente não, né? É coisa de Deus, né? Coisa do Senhor. E provavelmente também esse outro resgatador tinha uma certa importância na comunidade, provavelmente. Então o resgatador, que aqui a expressão o resgatador é Ragoel no hebraico, Ragoel, quer dizer, era um parente remidor, o parente que podia remir, que podia libertar Ruth nesse caso, né? Havia falado, ia passando, então aí ele chamou. Boaz aí no verso 1 ainda diz assim: ó fulano, aqui não diz o nome desse resgatador. O autor não tem interesse de dizer o nome. Por falar nisso, quem seria o autor? O autor não é descrito, não se sabe quem é o autor. Alguns deduzem, como o autor menciona nesse último capítulo, lá no final, o nome de Davi, alguns consideram que o autor de Ruth situa-se a partir de Davi, ou seja, pode ser no ano 900 alguma coisa antes de Cristo, sei lá, não se sabe exatamente, mas é depois de Davi. Possivelmente Davi começa a reinar em 1050 a.C., então é daí para lá que o autor então teria então escrito essa obra, né? Então o autor não tem interesse em dizer o nome do tal resgatador do fulano, por isso que chama aqui, ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e assentou. Então o tal fulano, que seria o outro candidato a casar com Ruth, a resgatar Ruth, se aproximou e sentou. Vamos bater um papo agora, vamos conversar. O verso 2 diz assim: então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram. Olha bem, tudo indica, o que parece, é que Boaz tinha uma considerável autoridade, tá? Uma considerável autoridade, uma importância, não só pela sua riqueza, mas provavelmente pela sua posição na comunidade, de respeito e de autoridade mesmo, tá? Bom, então diz assim no verso 2: então Boaz tomou 10 homens. 10 homens aqui, é interessante pensar em 10 homens, porque 10 homens
também é um número mínimo para se fundar uma sinagoga. Alguns até acham que tem alguma coisa a ver, uma relação com esses 10 homens aqui, esses 10 tipo anciãos, 10 pessoas com autoridade ali da cidade. Alguns entendem que as sinagogas têm relação com esses 10 homens aqui, mas aparentemente não está explícito, colocado isso nos textos bíblicos, não, mas é uma ideia que se tem, tá? Então, Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade. São as pessoas, não só anciãos aqui, não tem a ver só com a idade, tem a ver com também a autoridade, tá? A posição que eles ocupavam ali naquela cidade, tá? Então ele reuniu esses 10 homens. 10 homens também, uma coisa, outro detalhe interessante, em alguns tempos do judaísmo, 10 homens também poderiam confirmar, testemunhar o casamento de um casal lá, qualquer casal judeu, né? 10 homens seria o número mínimo, tipo assim, aceito. É uma ideia também, são outras coisas que as pessoas colocam também, tá? Mas isso também não é algo que se pode dizer bíblico, né? É apenas uma informação, tá bom? Que isso acontece, que essas ideias existem, tá? Apenas isso, tá? Bom, assentaram então para conversar. O verso 3 diz, né? Continuando aí o texto, vocês estão lendo? Estão acompanhando, queridos? Aí, do texto aí, estão acompanhando. Então, vamos lá, é isso aí, ó. Dá like aí se estiver acompanhando, né? Faz uma manifestação, estou acompanhando, estou vendo, estou entendendo, estou compreendendo aqui. Se não, depois vai ficar gravado, você volta para ouvir, para ver novamente. Bom, o verso 3 diz: disse ao resgatador, o Goel, né? Como eu já falei, tá? No hebraico, resgatador, parente remidor. Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para vender. Olha bem, olha que situação. Porque a lei do levirato não era só resgatar e casar com a pessoa, não, com a viúva, não. Implicava também em assumir as terras. Tá certo? Deu para entender? Por isso que o autor ele vai dizer assim, que no caso Boaz está falando, disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque todo mundo sabe, né? Esposo de Noemi, tá? Orfa com uma nora, casada com Quilion, e Ruth casada com Malom, certinho? E Elimeleque, então, nosso irmão, diz aqui, Noemi quer vender a terra. Noemi queria vender a terra. Mas espera aí, vender terra? Mas Noemi não estava numa miséria, numa dificuldade financeira muito grande? É verdade, ela estava. Tudo indica que quando Noemi foi para Moabe, Elimeleque, toda a família para Moabe, ficaram lá 10 anos e eles perderam tudo, tal. Antes deles irem, eles possuíam terras na região de Belém. É o que tudo leva a crer. E eles, no caso, essas terras, no judaísmo é diferente do nosso, aqui, por exemplo. No judaísmo, eles fazem tudo para manter a terra na mão da família. Por isso que a lei do levirato também contemplava as propriedades do falecido. No caso, as propriedades de Malom falecido. Então, é por isso que ele está dizendo, Boaz está dizendo, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, quer dizer, que morreu, né, lá em Moabe, né, Noemi tornou da terra dos Moabitas e tem para vender. Ou seja, na verdade, o que dá a entender aqui, claramente no texto, é que quem casasse com Ruth, ele não podia ficar só com as terras, ele ficaria com as terras e com Ruth também. Tá? Se ele quisesse só as terras, ele não poderia. Porque ele teria que, por força da lei, também casar-se com Ruth. Está vendo a situação do resgatador? Nesse caso, então por isso que ele falou para esse fulano lá, o resgatador, que poderia casar com Ruth, ser o resgatador de Ruth, né? O verso 4 diz assim:
resolvi, pois, informar-te isso. Boaz está falando assim, eu resolvi te informar isso, né? No caso, a ideia no hebraico que resolvi informar isso é destampar, ou tirar as tampas, no caso, ou descobrir os ouvidos. Essa é a ideia, né? Descobrir os ouvidos. Resolvi, então, descobrir os seus ouvidos, ou seja, te informar, né? Abrir o jogo com você, na linguagem nossa seria essa. Resolvi, Boaz está falando no verso 4, resolvi abrir o jogo com você. Bom, então diz, resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, comprar na presença desses que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata, se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate. E eu, depois de ti, respondeu ele, eu a resgatarei. Olha, Boaz falou isso para o fulano de tal lá, e o fulano de tal logo disse, explicou direitinho de resgatar as terras. Boaz primeiro coloca as terras. Ele percebe no texto que Boaz não coloca Ruth na questão. Boaz primeiro coloca as terras, porque se ele ficasse com as terras e não quisesse Ruth, nada feito. Mas se ele ficasse com as terras e também quisesse Ruth, aí pronto, Ruth casaria com tal fulano lá, certo? Então resolvi, vou ler aqui mais uma vez, só para ficar bem claro, pois informar-te disso e dizer-te, compra na presença desse. As pessoas ali, os anciãos, as autoridades da cidade e o povo ali na praça, né? É como um tribunal, eles estavam assistindo tudo, o negócio era feito ali. Então, os negócios naquele contexto eram feitos ali. Então, é por isso que está dizendo, na presença desses que estão sentados aqui e na do meu povo. Se queres resgatar, ou seja, se você quer comprar as terras, pegar as terras que eram de Noemi, ou seja, na verdade de Noemi, mas era do falecido Elimeleque, né, e consequentemente de seus filhos, né, resgata. Se não, declara logo, porque aí eu vou fazer. Aí o resgatador, o fulano de tal, o parente mais próximo lá de Noemi, disse assim, eu vou resgatar, eu vou comprar as terras. Muito bem. Aí vem o verso 5, olha aí o verso 5. Verso 5 diz, disse porém Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Olha bem, irmãos, a coisa aqui. Então Boaz diz, no dia em que tomares a terra, verso 5 aí, ó, verso 5, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, ou seja, se você comprar a terra, tomar a terra de Noemi, você tem a obrigação de casar com Ruth. Ponto. Criou um problema. Criou uma situação difícil. Porque o tal fulano resgatador não esperava isso. Possivelmente. Tanto é que ele disse, não, eu compro sim. Depois, agora, vamos ver como vai ficar. E a Moabita, já viúva, para suscitar o quê? Para suscitar aqui, suscitar o nome do esposo, suscitar, levantar, erigir, tá? No caso, estabelecer ou manter estabelecido o nome do falecido, ou seja, quem resgatasse Ruth estaria mantendo, estabelecendo ou mantém estabelecido, levantado a descendência de Malom. Olha bem, o nome e a propriedade. O nome de Malom e a propriedade. Deu para entender? Nós vamos explicando isso mais à frente, mas é isso daí. Tá? A Moabita, já viúva, suscitar o nome do esposo falecido, né, sobre a herança dele. Ou seja, a herança, no caso, quem resgatasse, a herança, na verdade, a propriedade pertenceria ao falecido. Ah, mas espera aí, o falecido não está morto? Está morto, está falecido, está morto, né? Claro, né, irmãos? Então, quer dizer, e aí? Não estou entendendo. É
que o nome do falecido deveria ser honrado através, no caso, mantendo o nome dele, honrado, né? Honrado, mantendo o nome do falecido honrado, o falecido continuaria com a sua família. Então, o primeiro filho de Boaz e Ruth seria, na verdade, considerado filho de Malom. E as propriedades, no caso ali, que a herança que Boaz iria resgatar, ou o outro lá, pertenceria, na verdade, também consideravelmente à descendência a Malom. É uma coisa complicada. Isso está tudo dentro da lei do levirato, tá, queridos? Bom, continuando aí, é diferente do nosso tempo, eu sei, por isso a gente tem dificuldade às vezes de entender as coisas, né? Bom, o verso 6 diz: então disse o resgatador, para mim a poderei resgatar, para mim não poderei a resgatar. Olha bem, vou ler aqui novamente. Então disse o resgatador, o tal fulano, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha o quê? Alguns entendem aqui que o tal fulano não podia resgatar Ruth, porque isso iria prejudicar o seu possível casamento. Ele era casado, esse não era essencialmente naquele contexto, naquele tempo, o problema. Essencialmente não era esse o problema. Mas pode ser, alguns entendem isso, que eles teriam muitos problemas, ele teria muitos problemas com a sua esposa, por exemplo, etc., que não aceitaria uma outra esposa, essas coisas todas que podem estar aí envolvidas aí, tá? E outra coisa também, como ele teria que comprar a propriedade de Noemi, né? Ele compraria a propriedade de Noemi, o Ruth pode-se falar, ele na verdade ele não teria, ele teria gastos, aparentemente ele teria gastos e não lucro com isso, tá? Porque era a maneira, porque as propriedades, na verdade, pertenceriam, no caso, ao falecido, consideravelmente ao falecido, à família do falecido, a linhagem do falecido, e o primeiro filho, naturalmente, teria o direito de Boaz e Ruth, caso Boaz e Ruth, no caso, casando-se, isso aconteceria, tá? Parece um pouco complicado entender todas essas coisas, mas isso é interessante, porque ele aqui julga, ele diz assim, eu não vou resgatar, eu não posso resgatar. Ou ele não pode resgatar porque ele não quer gastar dinheiro por uma coisa que, de fato, não será no nome dele, mas será no nome do falecido, ou seja, na descendência do falecido, que viria através do filho dele com Ruth. Pode ser isso, né? Pode ser isso, como também pode ser questão familiar, que ele não queria fazê-lo para não ter atrito em casa, atrito com a esposa, né? Eu também evitaria atrito com a esposa, eu também faria isso, né? Bom, continuando no verso 6, então, redime tu o que me cumpriu resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Pronto, então ele bate o martelo, o fulano de tal, o resgatador, ele bate o martelo, eu não posso resgatá-lo. Eu poderia, tipo assim, comprar as terras, só as terras, eu compraria as terras, mas casar com Ruth, isso eu não posso fazer, porque isso iria prejudicar a minha vida financeira, pode ser, minha vida familiar, pode ser também, tá? Bom, verso 7, este era outrora o costume em Israel, quanto o resgate e permutas, ou seja, tinha um costume lá, olha o costume que tinha Israel quando alguém fazia uma permuta, uma troca, né, como diz, um negócio, como que era feito? O costume. Aí diz o costume, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro, entendeu? Ou seja, na porta da cidade, na praça, diante das autoridades, diante do povo, foi feito o negócio, então era uma transferência de direito que era feita ali. Então o que acontecia? Assim confirmava o negócio em Israel.
tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Então, o que o fulano de tal lá, resgatador, fez? Tirou o seu calçado, sandália, possivelmente, né? De couro talvez, né? Era um homem bem de vida, tirou o seu calçado e passou para Boaz, fazendo uma transferência de direito. Isso na área do direito judaico, de um costume que tudo indica, pelo que o autor diz, que esse costume não continuou em Israel, mas por um tempo, pelo menos no contexto de Juízes, parece que esse costume era bem comum nessa região lá de Judá, tá certo? Belém lá, certinho? Então assim se confirmava o negócio em Israel, ou seja, deu para entender? Fez o negócio, está na porta da cidade, está lá diante do povo e das autoridades. Então a pessoa fez por exemplo, eu fiz um negócio com o João lá, né? Então eu fiz o negócio, está tudo certo, tudo ok. Eu tiro o meu calçado, confirmando a transferência do direito que eu tinha de uma propriedade, por exemplo, né? E até mesmo de resgatar a moça Ruth, eu transfiro isso para a outra pessoa, então eu entrego o meu calçado a outra pessoa. É isso daí, deu para entender, querido? Certo? É isso que o fulano fez com Boaz aqui, tirou o seu calçado, tal, entregou para Boaz, transferindo o direito de propriedade e o direito também, claro, de resgate de casamento. Tá? Bom, verso 8, disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Então, o negócio está sendo consolidado, está sendo firmado. Verso 9, então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Olha bem, deu para entender no verso 9? Quando fez esse negócio ali, quando Boaz fez um negócio com fulano lá, ele pegou todo o direito, todas as propriedades, tudo que pertencia a Elimeleque, o esposo de Noemi, a Quilion, o esposo de Orfa, e a Malom, o esposo de Ruth. Tá? O negócio envolvia a família, no caso de Elimeleque, a transferência do direito. Tá? E depois Ló também iria casar também com Ruth. E, engraçado, naquele tempo tirava o calçado para poder firmar um negócio. Hoje você pode assinar cheque, pode assinar folha de promissória, pode, meu Deus do céu, pode fazer uma opção de coisas que, se a pessoa for desonesta, não adianta nada. Naquele tempo bastava a palavra. E algumas testemunhas ali para fechar um negócio e o negócio ficar firmado. Deus me livre, naquele tempo, se alguém fugisse do negócio, se alguém não pagasse a dívida, mas hoje, infelizmente, nem com cheque, nem com promissória, nem com duplicata, nada, infelizmente, é lamentável isso, né, irmãos? Infelizmente, acontece isso nos nossos dias. Só mesmo, infelizmente, eu digo isso, pela bondade de Deus, e muitos têm errado nisso, não têm sido honestos, simples assim, não têm sido honestos uns com os outros, né, nos seus tratos, nos seus negócios. E naquele tempo bastava tirar o calçado do pé, entregar o outro para, diante de testemunhas, confirmar o negócio e ser ali, cumprir à risca o negócio feito, né? Muito bem. O verso 10 diz, e também tomo por mulher Ruth. Aí, no caso, já que ele pegou as terras, também entra Ruth. E também tomo por mulher Ruth. Todo mundo ali na porta da cidade, como um tribunal, o povo vendo, as autoridades vendo, né? Todo mundo está vendo a situação, o trato sendo feito, né? E ele está colocando bem claramente, eu estou pegando as terras, as propriedades de Elimeleque, dos seus filhos, e também estou casando-me com Ruth, ou seja, resgatando Ruth, tá? E diz mais, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome, está vendo novamente, suscitar, levantar o nome, né, do falecido, né? Para suscitar o nome deste, ou seja, do falecido, de Malom, para levantar o nome dele, para manter
estabelecido, né, honrado na terra. Deixe sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da cidade. Disto sois hoje testemunha. Ou seja, o nome de Malom não poderia acabar, ser exterminado. Tinha que manter o nome de Malom através do casamento de Boaz e Ruth e através do filho de Ruth que viria, tá? Certo? É como se o filho, entre aspas, pertencesse, eu não sei nem se tem aspas fazendo nesse caso, o filho, entre aspas, pertencesse a Malom, tá? É como se pertencesse a Malom. Então, o filho que os dois, o primeiro filho que eles iriam ter, certo? Boaz e Ruth. Essa é a ideia, tá bom? Suscitar o nome, manter o nome, estabelecer o nome. E também as terras também, tá? É isso aí. Tá? Parece um pouco complicado, mas dá para entender. Estamos terminando, tá, irmãos? Agora só falta o 11 e o 12. Todo o povo que estava no portal, ou seja, na porta da cidade, né? E os anciãos disseram, todo o povo, os anciãos, as autoridades, tá? Disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher, Ruth, né? Que entra na tua casa, ou seja, na tua descendência, como a Raquel. Lembra lá de Raquel? Raquel, né? Esposa de Jacó. E como a Lia também, né? Lia, todo mundo sabe que Judá vem de Lia e não de Raquel. Mas a importância de Raquel está em José, tá? No caso, depois, obviamente, lá na frente, né? A gente entende isso lá na frente, tá? Que isso tudo vai apontar para tribos. Por exemplo, Judá, a tribo de Judá. No caso, futuramente, José, a tribo de Efraim, que são coisas que nós estudamos em história de Israel, né? Então, olha bem, o povo está orando, está levantando, tipo assim, um clamor e falando, né? Todo o povo então estava ali, todo o povo, os anciãos disseram, somos testemunha, o Senhor passa a esta mulher que entra na tua casa, na tua descendência, como Raquel, né? E como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, ou seja, uma ligada a Judá e a outra ligada a Efraim, tá? E tu, Boaz, valorosamente em Efrata, que no caso pode ser região de Belém, né? E faze-te nome afamado em Belém. Nome afamado em Belém. Olha bem, nome reconhecido em Israel. A oração deles aqui é para que Boaz tivesse uma fama, um nome afamado, um nome reconhecido em Israel. Essa é a ideia aqui, nessa oração, pode-se dizer que eles fazem aqui a Deus, né, ao Senhor, certinho? Então eles estão, na verdade, abençoando a vida, o casamento de Ruth e o casamento de Boaz, como deve ser, como todos nós cristãos devemos fazer, né? Claro. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá. Olha bem, todo mundo sabe que Pérez, no caso, filho de Tamar, com Judá. E essa descendência também faz parte da descendência de Davi. Tá? Então, tudo aqui, o livro, o texto, aponta para o Messias, aponta para Cristo, por incrível que pareça. Ligado, claro, a Judá, lógico, né? Pela prole que o Senhor te der desta jovem. Amém, irmãos? Olha bem, verso 12, então, verso 11 fala de Raquel, fala de Lia, tá? As duas esposas de Jacó. De Lia nós temos Judá, de Raquel nós temos Efraim, as duas mais importantes tribos de Israel. Judá aponta, claro, para Cristo. E depois diz aqui, em relação a Pérez, né, que Tamar teve de Judá, o filho Pérez, que Judá e Tamar tiveram.
que também entra na linhagem do Messias, do Salvador. Então nós temos aqui esse livro, a importância dele, porque ele liga a história, liga de Ruth e Boaz, o casamento, liga a Davi e, consequentemente, a descendência do Messias. Então, olha que importância isso daqui. E esse livro também mostra a graça de Deus, irmãos, a graça do Senhor. Porque, normalmente, Ruth nunca entraria na linhagem de Israel, jamais, muito menos na linhagem de Judá e, consequentemente, na família de Davi, né? E aí, por consequente também, ou seja, por extensão, a família do Salvador Jesus Cristo. Então, tudo isso é graça de Deus, a graça de Deus sobre a vida de Ruth, né? Que uma moabita, uma estrangeira, que Deus resgatou, e isso apontando para o próprio Cristo, né? O próprio Salvador, certinho? Então esse livro é uma bênção, é maravilhoso estudá-lo, compreendê-lo, é muito importante. E realmente o nome de Boaz se tornou afamado, se tornou reconhecido em todo Israel. Por quê? Porque Boaz e Ruth, eles vão ser os pais de Obed, Obed de Jessé, e Jessé de Davi, o maior rei de Israel, né? A referência, o rei de Israel. Então o nome de Boaz, ele não foi esquecido, pelo contrário, ao longo das gerações, dos anos, dos séculos, ele foi reconhecido. E o nome de Ruth também, você pode notar que lá em Mateus e Lucas, tem na genealogia o nome de Ruth, tá? Tem o nome de Ruth, então o nome dela também reconhecido, uma moabita que entrou na descendência do Messias, tá? Então é bênção de Deus, é graça de Deus. Meu amado, isso mostra como Deus é bondoso, como Deus é maravilhoso, como Deus pode nos abençoar. Às vezes nós achamos que a nossa vida está perdida, às vezes nós achamos que nós não temos, não há saída, estamos sem esperança. E como, olha o que Deus faz, a graça de Deus, nós não merecemos nada, mas a graça de Deus, certamente, Boaz não merecia. Boaz é um bom homem, mas não pode-se dizer que ele merecia. Não, é a graça de Deus. Ruth, então, se levarmos em conta a linhagem dela, a descendência, o povo dela, que era moabita, um povo desprezado pelos israelitas, Ruth jamais conseguiria entrar na descendência do Messias. Mas isso tudo é a graça de Deus, é a bênção de Deus. Amém, irmãos? A bênção de Deus que esteve na vida de Ruth e na vida, claro, de Boaz. Amém? Terça-feira, 8 horas da noite, se Deus assim permitir, nós vamos fechar o livro